devoção, cantarei em tua adoração. A ti toda a honra, Rei do universo, a ti eu exalto, Criador da natureza, a ti todo o nosso louvor, para todo sempre. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, cantarei a minha adoração. Eu te louvarei, Senhor, com toda a devoção, cantarei em tua adoração. A ti toda a honra, Rei do universo, a ti eu exalto, Criador da natureza, a ti todo o nosso louvor, para todo sempre. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Bom dia, bom dia, bom dia. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu louvor, com toda a minha vida, com a certeza de que verdadeiramente tu és o meu Deus. Bem-vindos à família Primeiro Encontro, transmitindo desde a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos vocês as boas-vindas a mais um encontro de oração, estudo e vivência da Palavra de Deus e expansão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, dia 9, hein? Uau! Já está chegando na metade. 9 de junho de 2025. E esse é o nosso encontro de número 531. 531 manhãs juntos na presença do Senhor. Dando nosso bom dia para a querida Eurides Andrade, que hoje está pelo Zoom. Seja bem-vinda. Também Carline e Marcos, Carol e Manuel, Fabiana, Fabrício. Também temos Flor e Edilson, Belmira Barbosa, Kathleen de Paula, Valmir e Júlia, todo mundo ligadinho aqui pelo Zoom. Temos pela página da Família Primeiro Encontro, Cleusa Lopes, Olga Pacheco, Belmira Lopes, Ellen Cristina, Elci Estevanato, temos aqui também Lenice Lima e família, a Bárbara Joãozinho e família, Maria Menon, direto de Londrina, Paraná. Juntos aqui também temos a querida Elizabeth Santos pela página de Framingham. E iniciando esta nova semana, segunda-feira, 9 de junho. Espero que o seu fim de semana tenha sido abençoado. Nós tivemos também por aqui um fim de semana abençoado, intenso, com os queridos ali da igreja de Seekonk, o nosso coral, You Make a Difference Coral, realizando o seu último ensaio e tirando agora um período de descanso, um período de férias, eles voltam ao ensaio a partir do mês de agosto, tendo também a oportunidade de passar aqui o domingo com a diretoria dos Desbravadores de Seekonk aqui em nossa casa para trabalharmos o planejamento do clube, não é, para o restante deste ano, e atividades intensas aí no final de semana, ok? Muito bem. Temos aqui um bom dia da querida Elizabeth Medeiros também, chegando direto do Cape Cod. Que bom que estamos juntos. Um bom dia para você e toda a família aí no Cape. Muito bem, meus queridos. Hoje, segunda-feira,
é um dia especial. Vamos ter aqui, neste momento, uma apresentação especial, um momento especial para compartilhar com vocês. E eu queria convidar uma pessoa querida para estar conosco, se ela puder abrir aí a sua câmera, o seu microfone, enquanto a gente dá um bom dia. Agora a Ellen passou para a página de Sicom. Bom dia, Ellen. Bom dia, Gorete Macedo. Bom dia, Esther Nascimento. Bênçãos para todos vocês. Fabiana Antunes, por favor, Fabiana, nos dê o ar da sua graça. Vamos conversar um pouquinho a partir de agora na família Primeiro Encontro. Eu queria convidar você para falar um pouco sobre o canal, não é, o Fafafeno, que é o canal de historinhas bíblicas para crianças, e também para que você falasse um pouco aí sobre os livros que estão sendo lançados pelo Amazon, também baseados aí no seu canal infantil. Então, se você tiver condições, isso, abra a sua câmera e vamos conversar um pouquinho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastor. Bom dia, família Primeiro Encontro. É um prazer estar aqui com Muito, vocês. Eu sou um pouco tímida, não né? parece, né? Eu falo bastante, mas eu sou um pouquinho tímida, então Né? me perdoe se eu engasgar alguma coisa. Não, não, que isso, esteja, você está em casa, não se preocupe. Deixa eu só tentar compartilhar aqui a arte que a gente preparou para os nossos irmãos poderem acompanhar, enquanto você fala um pouquinho sobre esse projeto especial do exatamente do livro, não é? E também do canal. Então, por favor, explica para gente que iniciativa é essa do Fafafeno, tanto o canal no YouTube quanto o Fafafeno Books. E aí a gente procurou colocar alguma ideia do que espera os pais com este material. Por favor. O canal Fafafeno, ele surgiu na época da pandemia. Uhum, Então, como a gente não podia ir na igreja, né, e tinha que fazer algumas atividades em casa com o meu pequeno, né, que na época tinha 2 para 3 aninhos, e ele amava a escolinha sabatina. Então, para não ficar esse vácuo, eu comecei a fazer vídeos curtinhos em casa com ele das histórias da lição. E aí o Fabrício via e falava assim, ah, ficou legal. Ele é um apoiador mesmo do canal. Ficou legal, por que você não posta? Eu comecei a postar algumas coisas do dia a dia, e as coisas foram aumentando até que a Carol, esposa do pastor Lucas, pediu para mim fazer as historinhas da adoração infantil para passar na igreja. hum, Falei, então vamos fazer, vamos pedir ajuda das crianças, as crianças participam, algumas crianças participaram, e aí na adoração infantil, da adoração infantil a gente foi para as lições, tem algumas do hall, do jardim, juvenis, tem dos primários, e depois disso ficou tão acumulativo as coisas, muito, assim, ficou muito pesado para mim, e uhum. trabalhar, sabe que aqui nessa terra é muito difícil, né? Trabalhar e editar os vídeos e fazer os vídeos, porque os vídeos eu comecei fazendo todos eles no celular, todos. E a questão da arte também, você é responsável por tudo, a editoração, ilustrações e tudo? Então, a arte, na época, eu tirava print das telas dos vídeos, porque eu não Hum, achava a arte o, suficiente para as histórias. Teve um ano que a adoração infantil foi tão, tão difícil, que foi da vovó White, se fosse eu estava a ponto de desistir, mas aí eu continuei, né, até terminar o ano, e aí eu falei, agora acho que eu não vou mais, eu vou dar um tempo, porque está muito difícil para mim. Uhum. E aí, desse ano, o Fabrício falou, por que você não retorna a fazer? E eu senti que deveria mesmo, porque parecia que eu estava assim, sem muito colaborar, né? Sem colaborar muito com as coisas de Deus. Sim. E aí eu voltei a fazer, só que eu comecei a pesquisar algumas coisas que daria para mim fazer. E daí, naquela mesma noite, o meu celular atualizou para a nova atualização do Chat GPT, porque eu Hum, nunca dei muita atenção, não dei mesmo. Fabrício falou, ai, que legal!
Eu disse, ah, é legal mesmo. Mas eu não olhava, porque essas coisas assim me dá um pouquinho de dor de cabeça. Eu prefiro ficar um pouquinho longe da tecnologia, mas não adianta. E aí eu comecei a testar algumas coisas, né? Fazer, escrever, faça uma imagem assim. Aí ela fazia, faça uma imagem aquilo outro, ela fazia. Ela fazia. Tá, daí eu dei até um nome para minha assistente. Falei, Lala, vamos fazer o seguinte, faz uma história curtinha para me pôr no Reels do YouTube. Daí ela ia para mim, que história você quer? Eu quero assim, 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 assim. Então, Essa esse, ferramenta, né? Uhum. essa ferramenta, eu acho que foi uma bênção de Deus, porque foi o que, assim, meio que liberou, assim, a criatividade, sabe? Que Porque legal. aí eu vou falando o que eu quero e aí ela vai construindo as imagens que ela faz, eu descrevo exatamente do jeito que eu quero Uhum, e ela uhum. cria. Então eu tinha uma amiga no Brasil que ela desenhava, só que era muito, o processo é complicado. Eu tentei fazer Sim. aqui em casa, desenhar no iPad, eu falei assim, não vai dar certo. O processo é muito difícil. Imagine você lançar uma história, desenhar a história, depois colorir a história, depois colocar. Então, essa ferramenta foi uma bênção de Deus. Uma Uhum. bênção de Deus, que foi quando surgiu a oportunidade de fazer os livrinhos. Eu falei, então agora eu acho que eu vou, como eu gosto muito de contar histórias, e o meu filho ama ouvir histórias, junto com a Fernanda também na época, que ela era menor, eu aprendi assim a lidar com o jeitinho deles ouvirem as histórias. Uhum, uhum. Então, quando eu Olha, vou escrever, eu tento colocar mais na linguagem infantil para que eles consigam entender o que que eu estou querendo passar através daquela história. ótimo, ótimo. E aí depois eu fiz as historinhas, primeiro foi da volta de Jesus, que eu acho que é uma coisa tão importante a gente falar para as crianças. Depois eu fiz do sábado, e esse aqui foi o que eu lancei ontem, coloquei no Amazon ontem no Kindle, mas ele vai estar disponível só no final de semana, que foi sobre os 10 mandamentos. Então foram assim, eu acho que isso daí é tudo provisão de Deus, sabe, pastor? Uhum, Não tem outra explicação, porque eu mesma, mesmo assim, eu posso dizer que eu não sou capaz de fazer isso daí tudo sozinha, não. com E aí eu certeza. faço tudo, edito tudo, coloco do tamanho que eles pedem na Amazon, porque é muito difícil. Uhum, Ontem, para lançar aquele livro, ontem eu acho que eu fiquei umas 5 horas, mais ou menos, editando só para colocar no site. sim, sim. Então, E, se eu tivesse muito que pagar ou interessante. fazer alguma Ah, coisa desse sim, tipo, ficaria não, inviável, é né? muito difícil. É. E me diz uma coisa, como que surgiu então, no caso, esse personagem Biblinho, que faz parte então aqui que é o personagem principal, né, para poder acompanhar as histórias bíblicas. Como que foi essa ideia? Eu queria um mascotinho. Eu queria, assim, eu queria não ter a minha voz no canal, Uhum. porque tem dias que ela tá boa, tem dias que ela não tá, né? Tem dia que eu fico gripada, daí a voz fica fanha, então eu queria um mascotinho que eu pudesse usar até uma voz do Iá mesmo. Uhum, uhum, E aí eu fui falando pro Noah, Noah, que tal uma estrelinha assim, assim? Noah, que tal não sei o que lá, não sei o que lá. Então, que tal um menininho? Aí ele falou, ah, menininho não, mãe. Aí eu fui falando e ele foi participando, né? Então tá, então vamos fazer uma Bíblia pequenininha falando. uhum, Aí ele disse, é. Aí eu coloquei lá, faz uma Bíblia com olho, uma boquinha, é, faz várias imagens para mim ver. Aí ela fez. Ela perguntou qual o nome vai ser para ele. Eu falei assim, pode ser Biblinho. Que legal, que legal. E E ele interessante que. Sim, pois não. agora a gente está partindo para fazer os pelúcias do Biblinho, porque o Noah disse que é uma Ah, pelúcia. Então a gente está procurando, pesquisando que um lugar legal. que seja viável para a gente fazer as Uhum. pelúcias dele, sabe? Porque ele é tão Ótimo. fofinho. Ele falou, mãe, Pois é, agora eu quero uma pelúcia do Biblinho. que bacana. Agora me diz uma coisa sobre a questão do livro.
Então você disse que eles já estão disponíveis, pelo menos dois e o terceiro a caminho, no Amazon, não é isso? No Kindle ele já fica disponível na hora, Para né? quem lê no É, aparelhinho Kindle, já está disponível. uhum, Uhum. mas ele impresso, ele vai ficar disponível só no fim de semana. Então, Ok. no final de cada livrinho, principalmente no de sábado, eu coloquei desenhos. Para colorir, não é? Sim, Conforme a porque às gente vezes colocou vai no ali. sábado, que principalmente no sábado na igreja você quer alguma coisa para colorir, né? Então as Uhum. crianças podem estar colorindo, quem gosta, né, de colorir, pode estar colorindo. Então o impresso é bem interessante para isso, mas dá para fazer Exato. pelo Kindle também, você printa a tela e depois põe para imprimir também, tá tranquilo. Maravilha. Então tá aí, pessoal. Olha que talento extraordinário, né? As mães sempre surpreendendo, né? Então ela pensando no bem-estar dos seus filhos, acaba abençoando os filhos de todos aqueles que gostam e se interessam em incentivar nossas crianças a ter acesso a uma leitura saudável que exatamente incentiva os valores bíblicos. Então você tem aí uma amostra que está na tela, né? Você já ouviu falar nas regras do amor, elas existem e foram escritas por Deus. Então acompanhe o Biblinho numa viagem fantástica até o Monte Sinai, descubra os 10 mandamentos explicados de um jeitinho leve, cheio de carinho. Prepare-se para aprender, se emocionar e sorrir. Então, é de fato um material qualificado e você encontra estes livros disponíveis aí no Kindle, né, para aqueles que têm esse aparelhinho, né, que o pessoal usa para fazer a leitura. Eu tenho aqui uma versão que eu ganhei dos meus filhos, onde então você tem uma biblioteca nas suas mãos ou você pode acessar o site do Amazon e poder então ali ter acesso a esse conteúdo extraordinário para os seus filhos. O legal do impresso é que você, pai, você, mãe, todos os dias pode sentar-se ali ao lado dos seus filhos no quarto antes de dormir ou no momento aí de descanso da família e ler junto com eles. Isso é muito importante para desenvolver o hábito da leitura e da boa leitura. E ainda você tem acesso, como ela disse, a poder ter o desenho ali para colorir conforme está na tela. Fabiana, que privilégio a gente poder então acompanhar esse seu ministério e é um privilégio mesmo. Eu vou depois pedir para você o link dos livros no Amazon para a gente também compartilhar por aqui para facilitar para os pais terem acesso. Mas o Amazon é uma ferramenta que todo mundo aqui conhece, seus filhos conhecem. Basta colocar ali na própria busca o nome do personagem, né? Biblinho, correto? Pode pôr o nome do personagem e ou o meu nome também, que tem uma página de autor, Fabiana Antunes. E aí Fabiano aparece todos Antunes. os livros também. Maravilha, maravilha. Então, vamos pedir que realmente Deus guie, né, esses livros aí para o proveito das crianças e das nossas famílias. Amém. Podemos orar então por você, Vamos, Fabiana, vamos. pela Muito Fabiana obrigada, pastor. escritora, Fabiana artista, designer. É a São Lala que faz os várias. designs, É a sua parceira, né? a Mas minha parceira. é importante ter aí exatamente a criatividade em voga para poder aproveitar a tecnologia, mas tem que ter a iniciativa. A tecnologia não vai fazer sozinho, não. Então vamos orar por esse conteúdo. O link do canal com os vídeos sempre está aqui na descrição da família Primeiro Encontro, né? Todos os dias você vê que vocês veem que a gente prepara aqui uma descrição dos vídeos e ali você encontra histórias bíblicas para crianças e o link no YouTube do canal Fafafeno. Inclusive, pais, para que os seus filhos tenham a língua portuguesa como sendo algo presente na vida deles também. Né? Às vezes eu fico assim preocupado, pais que não incentivam seus filhos com a língua portuguesa, né? Por mais que eles não sejam alfabetizados em português, mas vamos educá-los a entender a língua portuguesa, porque esse é um privilégio que a gente tem
não é? No caso, então, dos filhos serem bilíngues, trilíngues, aprendendo espanhol também, mas tendo a nossa língua, não é? Disponível nestas historinhas, os seus filhos também vão poder crescer se acostumando com a língua portuguesa, o que para eles vai ser uma vantagem muito grande falar mais de uma língua, correto? Vamos orar então pela Fabiana, nossa escritora, autora, e também tem espaço para tocar piano ainda, né? Não, é que o piano, o piano é a minha profissão, pastor. Eu dou aula de piano já faz um tempo, aqui em casa e na igreja de Lowell também. Então, Olha, duas então, vezes por semana eu vou lá ajudar as crianças de lá e aqui também. então, pessoal que gostaria que seus filhos desenvolvessem esse dom que é tão especial para a questão de tocar um instrumento, já tem o contato aí da Fabiana para vocês conversarem. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Que privilégio a gente conhecer a capacidade dos seus filhos e filhas para fazer o bem, para poder abençoar pessoas. E nesta manhã nós estamos orando pela Fabiana, pela sua família, seu esposo, Fabrício, os filhos, Fernanda, Noah, a certeza do teu cuidado e proteção para com eles. E orar agora em especial por esta iniciativa tão extraordinária do preparo deste material infantil, através do canal no YouTube, Fafafeno, e através dos livrinhos também, que estão sendo editados e disponibilizados com o personagem Biblinho. Então, querido Pai, por favor, que esta iniciativa possa ajudar com que crianças possam ter contato de forma lúdica, de forma divertida, carinhosa, com os valores da palavra de Deus. E ajudar também nossos pais brasileiros, cabo-verdianos, portugueses, a dar como herança aos seus filhos o legado da nossa língua e ainda assim com a vantagem de aprenderem não só o idioma da língua portuguesa, mas também ter o contato com o conteúdo da palavra de Deus. Então, abençoe a criatividade, continue abençoando a criatividade da Fabiana, a sua disponibilidade de poder preparar todos esses materiais e que esses materiais possam fazer com que as famílias tenham os seus filhos muito íntimos do Senhor através não só dos vídeos, como dos livros também. Então, orando por ela, por esta iniciativa e pelas bênçãos que virão destes materiais, nós entregamos a vida da Fabiana e sua família em suas mãos e todos os materiais produzidos também em vídeo e livros, em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, viu? Que Deus continue te usando poderosamente. Obrigada, pastor. Valeu. Vamos em frente. Então aí está a nossa querida Fabiana Antunes e o personagem Biblinho, tanto no YouTube, no canal, em historinhas animadas para você assistir com seus filhos, quanto também em livro impresso e no Kindle, ok? O famoso Kindle para que você possa ler com seus filhos. Ok, vamos lá? Segunda-feira, temos a oportunidade de agradecer a Deus pelo final de semana. Enquanto a gente lê aqui centenas de recadinhos, nós temos, por exemplo, deixe-me ver aqui, São Paulo hoje com muita chuva e frio, escreve a minha sogra Elci. Uma boa semana, todo mundo desejando uma boa semana. Aniversariante de ontem, a Cida, já está por aqui também. A Elizabeth Santos está grata por mais um ano de vida do seu neto. Parabéns então para o netinho da Elizabeth Santos. Um bom dia. Deixa eu só então comentar aqui, pelo menos não vai dar tempo de ler tudo, mas nós temos aqui a Virgínia Graça, o Laércio, a Cida Alves, não é, que fez aniversário ontem, parabéns mais uma vez. A Maria de Jesus de São Paulo, a querida Elza Abreu de Barueri, a tia Maria Helena já está com a gente também. A Elza, inclusive, está comentando aqui que está de volta às aulas de hidroginástica com água quentinha. É isso aí, tem que se mexer. Nós temos o time da fisioterapia e agora temos o time da hidroginástica com a Elza também aqui.
Rita Jacinto, junto com a querida família em São Paulo, professor Estela Abreu chegando também, Gláucia e o André já chegaram. Bênçãos para todos vocês, meus queridos. Virginia Mevet está conosco. Aqui pela página de Seekonk, nós temos a Neide Penteado, que Deus esteja com você, Neide, Laurença Lopes, Célia Alves, a querida Natália. Quem mais está por aqui? Eurides. Eurides está no Face e está no Zoom. Grande Eurides. Muito bom. E deixe-me ver aqui pela página de Framingham. Nós temos a Maria Pantoja Lopes, a querida Roseli. Gratidão a Deus pela sua recuperação e do seu esposo com relação à gripe. A Marli Costa e o tio Beto, desejando uma feliz semana para todos. A Idília Bueno. Idília, seja bem-vinda, viu? Primeira vez que eu leio o seu nome por aqui, que Deus te abençoe e a sua família. E ela escreve aqui: Deus abençoe, uma bênção às famílias ensinarem seus filhos sobre o amor de Deus. É isso aí, Deus seja louvado. Aqui nós temos o casal Caio e Nicole, temos o professor Carlos. Ô professor, a gente estava sentindo a sua falta. Que bom que está de volta. Bênçãos para você, para a Soniele, para o Luiz e para o Jackson. Karina Edmar Lorena, quem mais chegou? Jacira, o José, a Aline e a Sara, a Mônica, Iramar Isadora, Patrícia, Ricardo, que eu não vejo vocês há tanto tempo, sentindo a falta de vocês. Bênçãos para vocês e a Camila. Temos aqui a Raimunda Barreto, o Alisson, Rosiane e os filhos. Bênçãos para todos vocês. Por aqui, a Kathleen parabenizando a iniciativa, também descrevendo que agradece pelo final de semana com a sua família, é uma bênção, né? A Idília é a mãe da Fabiana, olha que legal! Valeu, então, olha só que bênção, seja bem-vinda, irmã Edília, parabéns pela filha aí criativa, viu? Que Deus nos conceda uma semana feliz em nome de Jesus. Muito bem, dá tempo aí para que alguém possa abrir o seu microfone e agradecer a Deus pelo final de semana, ou ainda desejar algum projeto para a nova semana. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Eu estou passando aqui para eu dar um testemunho que eu vivi esse final de semana. Amém. Eu não sei quantos das pessoas que estão aqui nos ouvindo ficaram sabendo de uma pessoa que se jogou num viaduto aqui na 93. Ele Não, estava sendo perseguido pela imigração, né? meu E Deus. ele parou no ponto mais alto do viaduto e se jogou de lá, né? Morreu. E na hora eu estava indo trabalhar, Nossa, as meninas que trabalham comigo, e Uhum, como eu estava muito atrasada, porque o trânsito parou, a polícia fechou todas as entradas e saídas da rota. Aí eu tirei uma misericórdia. foto para mandar para minha cliente falando que eu estava atrasada porque o trânsito estava completamente parado. Uhum, Só que a gente não sabia o que estava acontecendo. Tirei a foto, mandei e ok. Quando liberaram o trânsito, o corpo ainda estava do outro lado da pista, porque era no outro sentido, no né? outro sentido, certo. E estava coberto já. Aí a menina falou assim: eu acho que alguém morreu, dona Mônica. Eu falei assim: eu também acho. Só que até então eu estava pensando que era um acidente de carro, alguma coisa assim, né? E Uhum, aí fomos trabalhar. Quando nós estávamos voltando, a menina começou a olhar o Facebook e tal, aí ela viu no Facebook o que tinha acontecido. Pastor, na hora que ela me falou, quase que eu sofri um acidente, de tão uau. nervosa que eu fiquei, sabe? E eu Uhum, falei, meu Deus, me ajuda. Aí parei o carro, encostei o carro, fiz uma oração, e aí depois voltei, continuei, levei ela para casa. Passei na escola, peguei a Isadora e vim para casa. Se o senhor me perguntar o percurso da escola da Isadora até eu chegar em casa,
Eu não sei o que aconteceu. Eu Uhum. estava tão nervosa, mas tão nervosa. E quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a conversar com o Iramar e com a minha sogra. Aí ela falou assim: toma um calmante, Mônica, que vai deitar. Eu tomei e deitei, mas eu não conseguia dormir. Eu não conseguia relaxar. Eu ficava só vendo aquela imagem do corpo na pista, sabe? Eu não Sim, conseguia de jeito nenhum. Deu 11 horas da noite e nada. Eu falei, Senhor, eu preciso descansar, eu preciso dormir. E eu passei a noite em claro, de sexta-feira para o sábado, né? E quando eu fui para a igreja de manhã, os adolescentes, a gente estava contando a história de Mateus para eles, e a última lição contava dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e, e contando da confiança que os discípulos tinham em Jesus. E aí, quando terminou a lição, eu parei e orei sozinha, pedindo para que Deus me desse a fé que os discípulos tinham em relação a ele e que tirasse toda aquela angústia, toda aquela tristeza que eu estava sentindo. Que por mais que uhum, essa pessoa que resolveu tirar a vida fosse um bandido, fosse um criminoso, ninguém merece terminar a vida daquela forma, sabe? E naquele momento, quando eu terminei de orar, pastor, sabe o que que é você sentir uma paz e uma coisa assim que parece que apagou da minha mente tudo aquilo que eu uau, tive, sabe? E eu sou muito grato por isso, porque todo mundo, todos vocês sabem a luta que a gente tem enfrentado nesses últimos dias hum, e seria mais uma carga para mim. Mas Deus é tão poderoso, tão detalhista, que até isso ele se preocupa com a gente, com né? certeza, E com às certeza, vezes a gente não dá o real valor, né, para o amor de Deus para conosco. com certeza. Então, eu Então, gostaria de deixar esse testemunho que a gente possa entregar todas as nossas tristezas, todas as nossas aflições, todas as decepções, tudo que vem acontecendo na nossa vida, a gente se colocar aos pés do Pai, porque Ele vai dar esse alívio na nossa vida, né? E eu também é, gostaria de agradecer a Deus. Hoje é a formatura da Isadora, ela está terminando ah, no meio escuro, né? Que a gente possa ter momentos ali alegres, né? com Felizes. Às vezes certeza, as pessoas falam, ah, não, vai comemorar a formatura de oitava série. Eu comemorei do preschool, comemorei da quinta, vou comemorar claro, né? De tem que todas as comemorar mesmo. é, e que a Uhum, gente possa cada dia mais estar mais próximo de Deus, testemunhar de Deus, do cuidado dele com a nossa vida. com É isso que eu certeza. gostaria de Que falar. muito obrigado, Mônica, testemunho extraordinário para nossa reflexão, né? E que Deus continue cuidando de você, da Isadora, do Iramar, e que realmente nós possamos. E é importante a gente se colocar no lugar das pessoas, né? Sim, E saber que, de fato, como você mesma disse, ninguém merece terminar assim, ninguém, né? é Então, verdade. é que a gente possa orar por essa situação, mas realmente entender que Deus tem planos melhores para nós, né? Sim, Um grande verdade. abraço, um ótimo dia, viu? Obrigada para o senhor E também, uma pastor. feliz cerimônia de formatura. Obrigada. Obrigada. Aí está a nossa querida Mônica Rodrigues, nossa líder do Ministério da Mulher, dos adolescentes ali na igreja de Framingham. Que coisa, né, meus irmãos? Infelizmente, a situação tem mesmo muito de drama, né? Dessa sensação de medo, de tristeza, e, enfim, é complicado. É complicado. A gente tem, inclusive eu não vi detalhes, mas houve aí uma situação muito triste em Los Angeles também, né? Com as pessoas ali fazendo manifestações e eu não tenho detalhes ainda, mas já foi, parece que foi acionada até a Guarda Nacional para reprimir ali
os protestos que as pessoas estão fazendo. Aqui para nós, as pessoas estão falando em paralisação. Eu não sei se vocês têm informação a respeito, se as pessoas realmente, a partir de hoje, não foram trabalhar, se está havendo essa paralisação aqui em Massachusetts ou em Rhode Island, mas enfim, o clima tá ruim de fato e que Deus tenha misericórdia. Ah, sim, Olison, sim, sim, ela também ajuda na liderança dos desbravadores e, enfim, é uma bênção para nós a querida Mônica. Muito bem, temos espaço para mais algum testemunho, alguma gratidão rápida. Irmã Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Deus por mais um acordar com vida e saúde. Que Ele ah, queria pedir oração também por todos os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que se encontram doentes, os corações tristes pela perda dos seus familiares. Quero pedir oração também pelo meu irmão Armando. Ele estava com a minha mãe, mas hoje ele fará uma viagem para outra ilha, que é a capital, na cidade da Praia, para fazer o tratamento, porque ele precisa de mudar o óculos, que a visão não está muito bem. E também que Deus possa abençoar aquelas pessoas que vão ficar com a minha mãe. É um senhor com a sua filha jovem que vai ficar com a minha mãe. Que Deus possa também protegê-los a todos. Também peço oração, porque hoje é a nossa é o nosso quarto estudo com a Belmira. Que Deus possa também nos abençoar e iluminar a nossa mente. Seja eu que vou dar estudo para ela, que o Espírito Santo também possa iluminá-la, que ela possa compreender as doutrinas da nossa igreja. Amém, amém. Que Deus E ilumine. também que Deus possa abençoar a todos os irmãos, confortar também os corações daqueles que estão passando pela aflição de imigração. Fiquei triste ouvindo o que a Mônica contou e falei, essas pessoas que estão correndo atrás, eles não sentem nenhum remorso, porque está fazendo tudo pela maldade, eles não sentem nenhum remorso. Imagina se fosse a família deles. Eles Uhum, não pensam nisso também. Eu fico triste, mas infelizmente é só orar, porque eu não posso fazer nada por eles. sim, Que Deus é nos abençoe. lamentável. Com certeza. Obrigado, querida. Que Deus esteja com você e especialmente no momento em que abrir a Bíblia com a irmã Belmira, que vocês sintam a presença do Senhor em suas vidas. Um ótimo dia, viu? Obrigado igualmente. Um abraço também para o irmão Manuel. Ontem a Virgínia Graça escreve aqui: meus filhos me fizeram uma surpresa, estou muito feliz e que Deus abençoe a todos os meus filhos. Me levaram para passear, para celebrar o meu aniversário, escreve a Virgínia Graça. E falando em celebração, nós temos também aqui a querida Cida Alves. Ela acabou de me mandar, então não deu tempo de pôr no PowerPoint, mas olha que gostoso, ó. A minha janela está brilhando muito. Mas ela teve aqui, deixa eu abaixar aqui para ficar mais fácil. Ela teve também um momento especial de celebração. A Cida está do lado direito da foto aí, com o braço na mesa, no centro. Ela também teve seu momento de celebração de aniversário, junto com a Grazi, junto com a Morgana, a sua nora, o Vini. Eu creio que seja o seu irmão ali ao fundo, ou sua irmã. Enfim, algum familiar, dois familiares ao fundo, ela e os filhos à frente aqui com a nora. Então, que Deus abençoe, Cida, e muitos anos de vida e saúde para você, tá bom? Bênçãos. Muito bem. Alguém mais com algum especial recadinho ou algum pedido especial para esta nova semana? Antes da gente encerrar por aqui para o momento da mensagem, enquanto eu dou um bom dia para Maria Sobral. Deus te abençoe, Maria. Muita saúde para você.
Que Deus continue te cuidando. Muito bem, por aqui nós temos a Eli, que chegou também. Bênçãos para você, Eli, para sua família. Tá todo mundo por aqui já apresentado. Algum recadinho mais por escrito ou então por áudio? Se não houver, então quem seria o voluntário ou voluntária para orar pela nossa família Primeiro Encontro no início desta semana? Pedir a Deus bênçãos para esta semana desconhecida. Lembrando, próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos ter aqui o nosso Portuguese Camp Meeting, aqui na sede da nossa conferência, unindo aí todas as igrejas de língua portuguesa da nossa conferência para uma celebração. Vamos ter lá um espaço para os jovens a partir dos 15 anos. Os jovens vão estar com o seu programa simultâneo. Vamos ter escola sabatina para as crianças e até os adolescentes e depois o programa para os geral ali no pavilhão central da conferência. Então, programe-se para passar o sábado conosco ali na sede da Southern New England Conference, ok? Vamos lá? Quem é o voluntário voluntária para orar para nós nesta manhã, por favor? Pedindo as bênçãos, agradecendo a Deus por esse testemunho que ouvimos da Mônica, não é? A respeito de que podemos confiar no Senhor de verdade para que Ele alivie nossa angústia, alivie nossa tristeza, não é? É realmente muito chocante você testemunhar alguém, colocar um ponto final na sua vida, não é? Seja qual for a razão, nunca é algo bom para se inteirar disso, não é? Então, Deus tenha misericórdia da família dessa pessoa, mas que bom que a gente pode superar todas as nossas angústias confiando no amor de Deus. Muito bem, estou aguardando. Quem vai abrir o microfone para orar para nós, pedindo a bênção de Deus para esta nova semana, por gentileza? Pedir a Deus que intervenha, né, nessas questões que trazem tanta angústia para as pessoas boas aqui na América, que Deus tenha misericórdia e do planeta como um todo, né? Todo lugar está passando por algum tipo de angústia, seja guerra, seja violência, seja fome, sejam desastres naturais. Tudo isso aponta que a gente precisa ir logo para nossa casa, para a casa de Deus. Que Jesus volte o mais breve possível. Vamos lá? Quem ora para nós, por favor? Quem pode abrir o microfone para fazer uma oração nesta manhã de segunda-feira? Quem está por aqui que pode nos ajudar? Não vou ter que chamar pelo nome. Vamos lá. Isso, irmã Carol, obrigado. Deus te use. Grandioso Pai que habita nas alturas dos céus, bendito seja o teu nome, hoje, manhã e sempre. Obrigada pela sua misericórdia que renova na nossa vida em cada manhã. Obrigada pela noite, pelo sono, pelo despertar com vida, saúde, proteção e privilégio de estar na tua presença para agradecer o teu santo nome. Senhor bondoso Pai, foram apresentadas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa ter misericórdia daquela lista de todos que estão sofrendo com câncer e de outros problemas. Que o Senhor possa ter misericórdia, o Senhor sabe qual é melhor para cada um de nós. Também tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo com corações partidos pela perda dos seus entes queridos. Também quero pedir que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que estão com corações tristes por causa do problema da imigração. Que o Senhor possa resolver cada um desses problemas segundo a tua misericórdia. Também ouvimos o testemunho da Mônica pelo acontecido. Que
que o Senhor possa cada dia encorajá-la, tirando esse pensamento do que ela viu, abençoando seu esposo também, restaurando a saúde a cada dia. Também quero pedir pelos aniversariantes, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor possa dar cada um delas uma longa vida, mas que seja na tua companhia. Também eu quero pedir pelo meu irmão Armando, que está viajando pela capital para fazer tratamento na vista, que o Senhor possa protegê-lo, trazê-lo de volta em segurança para a pé da minha mãe, porque ele é quem cuida dela. Abençoa as pessoas também que vão acompanhar a minha mãe, que os teus santos anjos possam estar com todos eles. Quero também pedir que o Senhor abençoe o programa que vamos ter no próximo sábado, no Camp Meeting, que o Senhor toque nos nossos corações de todos que sintam a vontade de estar presentes. Também abençoe a Belmira, os seus filhos e principalmente o Jason, que o Senhor possa restaurar a sua saúde física e mental. Também pedimos que o Senhor possa nos ajudar. A Belmira ofereceu ir conosco, que nada venha impedir que ela possa estar conosco a cada dia para fortalecer a sua vida espiritual e um dia ela possa entregar a sua vida antes seja tarde demais. Abençoe também a mensagem desse dia, prepare os nossos corações, perdoe os nossos pecados, abençoe o pastor também, que a mensagem possa fazer efeito na nossa vida a cada dia. São bênçãos que peço no nome por amor de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Obrigado, querida, mais uma vez. Deus te abençoe e um ótimo dia na presença do Senhor. Amém. Vamos à palavra de Deus, família. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia com aquela sua canetinha marca-texto. Salmo número 9. Salmo número 9. E marque aí o verso de número 1. Salmo número 9. Vamos refletir nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, irmã Anne. Pede oração pelo Mário. Amanhã ele irá fazer uma cirurgia de hérnia. Anote aí no seu caderno de oração o nome do esposo da irmã Anne, o Mário, que amanhã passará por uma cirurgia de hérnia. Inclusive a doutora Eliane, da nossa igreja de Sicom, que também vai precisar passar por uma segunda cirurgia de hérnia. Fez a primeira e agora está sentindo as dores de novo, infelizmente. E nesta semana ela vai ficar sabendo o dia da cirurgia. Então, orando pelo Mário, esposo da Anne Teles, e também pela irmã Eliane Costa, ambos passarão por cirurgia de hérnia. Que Deus abençoe. Salmo número 9, verso 1. Senhor, eu o louvarei de todo o meu coração. Anunciarei ao mundo as suas obras maravilhosas. Família, peguem a visão aqui. Vamos iniciar a semana anunciando as obras maravilhosas do Senhor. Eu fiz questão até de colocar o hino na abertura hoje. Eu te louvarei, Senhor, baseado exatamente no Salmo 9, verso 1. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Cantarei a Cristo o meu louvor, a Ele toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. De todo o coração, texto que foi escrito por William Berkeley e foi publicado como uma reflexão em 24 de janeiro de 1973. De todo o coração, de William Berkeley. Nós temos aqui como o jovem Davi tinha se entregado ao Senhor sem reservas, obviamente pela influência do ensinamento de seus pais,
Não havia meias medidas de sua parte. O seu louvor era integral e vinha do coração. O Salmo número 9 é exatamente um salmo de Davi, e o nosso autor do texto de hoje entende que exatamente a educação que ele recebeu dos seus pais o ajudou então a desenvolver este sentimento de louvor ao nome de Deus. Exatamente a oportunidade que a gente tem de incentivar nossos filhos através de um ministério como este Ministério da Fabiana, que é um ministério voltado para as crianças. No Salmo número 9, Davi apresenta um testemunho de louvor. Ele estava determinado a registrar todas as obras maravilhosas de Deus. Já no Salmo 26, verso 7, eu e você lemos o seguinte, abre aspas, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas, fecha aspas. Olha que verso bonito, Salmo 26, verso 7, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas, escreve o salmista. Aquele que está cheio do Espírito de Deus e que experimenta diária comunhão com Ele, terá muita coisa que dizer de suas bênçãos. A gente se lembra, não é, querida Edilane? A gente se lembra, um bom dia para você e para todos os seus queridos. Aquele que a gente pode se lembrar do hino Contas Bênçãos. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós louvássemos mais, certamente seríamos mais felizes. John Wesley deve ter vivido uma experiência semelhante à experiência de Davi. Um dia, o seu cavalo escapou, mas um jovem conseguiu resgatá-lo. O pregador recompensou o trabalho do rapaz e o convidou a entregar a sua vida a Cristo. Na fuga, o cavalo acabou perdendo uma ferradura. Então, um ferrador mal-humorado reclamou muito para colocar outra ferradura no cavalo de Wesley. Com gentileza, Wesley disse a ele que aquela não era uma boa atitude e sugeriu que ele entregasse o seu coração a Deus também. A sela também havia caído do cavalo na sua disparada. Um rapaz achou a sela e entregou até para Wesley. Ou seja, uma terceira pessoa. O cavalo escapando, vocês notaram? Um rapaz encontrou o cavalo, um ferreiro repôs a ferradura perdida, um outro rapaz encontrou a sela que havia caído. O pregador então convidou este que achou a sela a entregar a sua vida a Cristo. De acordo com o registro, em apenas uma semana, os três, o que achou o cavalo, o que colocou a ferradura e aquele que achou a sela, os três haviam se convertido, não por uma pregação de Wesley, mas pela sua delicadeza, pela sua bondade e pelo seu interesse pessoal na vida espiritual de cada um. Pega a visão aqui, família. A nossa postura e a maneira como tratamos as pessoas fala mais alto do que os nossos sermões. Pegou a visão aqui? Nosso interesse no bem-estar do próximo. Quando a gente tem esse tipo de empatia que a gente ouviu hoje, que se amargura com a dor do outro, é o melhor sermão que a gente pode pregar. Wesley poderia, quando o cavalo fugiu, praguejar, xingar, né? Ei, Deus, sinceramente, que dia desgraçado.
fiquei sem meu cavalo, tô a pé, miséria de vida, nem parece que eu sou um pregador da Bíblia, eu só sofro, miséria de vida e blá 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 e blá blá blá. Mas ele não se desesperou, encontrou a ajuda necessária, tratou bem as pessoas que o ajudaram, mesmo o ferreiro que estava num dia ruim, mal-humorado, e diz o historiador de Wesley que aqueles três homens acabaram se convertendo a Jesus não porque ouviram um sermão de Wesley, mas porque Wesley os tratou com delicadeza, bondade e teve interesse na vida deles, oferecendo Cristo Jesus para eles. Será que eu e você estamos interessados de verdade na dor e sofrimento das pessoas ao nosso redor, para compartilhar a única esperança de verdade que existe, Jesus? Pessoas dedicadas a Cristo podem testemunhar hoje para a glória de Deus. Com o poder do Espírito Santo, comporão um exército invencível em favor da verdade. Simples fatos de cada dia podem dar a qualquer de nós a mesma oportunidade de testemunhar, como no caso do cavalo de Wesley. Pega a visão aqui, família. Você seria capaz, nesta manhã, iniciando esta semana, de pedir a Deus uma oportunidade de testemunhar para alguém de Jesus Cristo? Você pediria a Deus isto hoje? Nós podemos pedir pela nossa saúde, podemos pedir para ter dinheiro para pagar as contas, proteção da imigração, temos uma lista infinita de pedidos a fazer. Será que você trocaria todos esses pedidos pela oportunidade de testemunhar de Cristo para alguém hoje? Alguém que você nem sabe, mas pode estar numa situação bem pior que a sua? Você teria essa coragem? Iniciar esta segunda-feira, 9 de junho, fazendo algo por alguém, e não estou falando para você pregar, não, viu? Uma oportunidade como a de Wesley, de ser gentil, de ter interesse por alguém que esteja numa dificuldade que você vai depois descobrir que pode ser maior que a sua, e entregar esta pessoa a Cristo. Pega a visão. Pessoas dedicadas a Cristo podem testemunhar hoje para a glória de Deus. O rei Davi e John Wesley formaram o hábito de orar em qualquer oportunidade. Hábito de orar, querida Francisca, querida Roseli, querida Maura Carvalho, hábito de orar, querida Eurides, em qualquer oportunidade. Notem, esse é um exemplo muito bom. Quando uma pessoa, e essa daqui eu coloquei como destaque, pega a visão aqui, cara pálida. Quando uma pessoa louva a Deus continuamente, Satanás terá pouca influência sobre ela e Deus vai usá-la para a sua glória. Quando a sua boca louva a Deus, Satanás perde força. O que é que nós temos na nossa boca? Reclamações, xingamentos, palavrões, murmurações, desânimo. Lembra daquela hiena? Quem lembrar é porque tem o DNA antigo como eu. A hiena do desenho? Ó dia, ó mês, ó azar. Lembra-se daquela hiena? Eu vou resgatá-la, eu vou resgatar a imagem dela para usar de vez em quando. Ó dia, ó mês, ó azar. Pois bem, esse é um exemplo muito bom de Davi e John Wesley. Quando uma pessoa louva a Deus continuamente, Satanás terá
pouca influência sobre ela e Deus vai usá-la para a sua glória. Quantos de nós desejam ser usados para a glória de Cristo? Então, louve a Deus. Na tristeza ou na alegria, louve ao Senhor. Esteja em contato com Ele, seu pensamento ligado nele. A gente tem um momento de orar ajoelhados, a gente tem o momento de orar de maneira coletiva, mas o pensamento pode estar ligado em Deus o tempo todo. Em nossas palavras e ações de hoje, louvemos a Deus. Vamos mostrar as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Nenhum de nós está isento de pecado. Nenhum. Nenhum de nós. Você está entendendo bem isso? Nenhum de nós está isento de pecado. Mas Deus bondosamente deseja nos perdoar, e Ele vai fazer isso na medida em que nós possamos nos render a Ele sem reservas. Assim, vamos poder ajudar os outros com a nossa experiência. Lembre-se disso. Por mais que você possa ter um fardo a respeito da sua vida passada ou até de erros presentes, se você aprender a louvar a Deus continuamente, se render a Ele e realmente buscá-lo, toda esta sua experiência vai ser usada em prol de outras pessoas que não estão conseguindo se livrar do fardo. Louve a Deus. Coloque hinos aí no seu carro enquanto você está no trânsito, se deslocando para o trabalho. Cante, cantarole aí na sua mente hinos prediletos, louvor a Deus. Converse com Deus enquanto você está lavando uma louça, está aí na casa do seu cliente fazendo alguma coisa. Leve o pensamento a Deus, Senhor, me ajuda, me dê criatividade, me ajuda a resolver o problema desse cliente. Não consigo achar o problema no carro dele, não consigo achar o problema no vazamento da casa dele. Essa pia que eu estou limpando, a mancha não sai. Fale com Deus. Senhor, me dê criatividade no meu negócio, me dê criatividade na hora de cozinhar a minha comida hoje. Queria fazer alguma coisa diferente. Me ajuda, essa pessoa está me irritando, mas eu sou obrigado a cuidar dela, é a minha profissão. Mas é uma pessoa que, pela doença, ela é irritadiça, ela me xinga, ela me maltrata. Me dá paciência, Deus. Louve ao Senhor de todo o coração. Se você estiver continuamente buscando a presença de Deus, cantando, lendo a Bíblia, orando, testemunhando, o diabo vai ter pouca influência na sua vida. E olha que a gente nunca está livre de pecar, viu? Até que Jesus venha, a gente só vai chegar lá pela graça dele. Mas ele é capaz de julgar qual é a nossa capacidade de depender dele para realmente estarmos com Ele para todo sempre. Então, por favor, louve ao Senhor. Salmo 9, verso 1. Senhor, eu louvarei de todo o meu coração, anunciarei ao mundo as suas obras maravilhosas. E eu vou aproveitar para ler na Nova Bíblia Viva o Salmo, também o Salmo 26, verso 7, que foi mencionado pelo pastor William Berkeley aqui no seu texto. Então vamos aproveitar, marca esse verso também. Depois eu vou pegar minha canetinha aqui para marcá-lo. Salmo 26, leitura do verso número 7. Cantando hinos de louvor para anunciar todas as suas grandes maravilhas. Cantando. Não é à toa, né, que nós temos o ditado popular: quem canta, o que acontece? Lá em Cabo Verde, acho que pode ser o mesmo ditado também, né? Quem canta os males espanta. Literalmente. Literalmente. Salmo 26, 7. Cantando hinos de louvor para anunciar a todos as suas grandes
maravilhas. Sim, meus queridos, eu e você hoje temos esta oportunidade. Quando uma pessoa louva a Deus continuamente, Satanás terá pouca influência sobre ela e Deus vai usá-la para a sua glória. Em nome de Jesus, família Primeiro Encontro, você aceita ser usado por Deus para a sua glória? Orando em nome de Jesus, humanamente falando, a gente acha que só tem motivos para desistir, porque esses somos nós. Essa é a nossa natureza. Reclamar, nos sentir sem forças, desmotivados. Essa é a nossa natureza. Esse é o nosso normal. Nos sentir injustiçados. Mas aí vem a tua palavra, a tua graça. E nos livra desse fardo chamado pecado. Porque ele já foi pago na cruz por um inocente, Jesus Cristo, o justo. Ele escolheu carregar este fardo em nosso lugar. E por isso, o que realmente nós deveríamos fazer no lugar de reclamar, blasfemar e querer desistir, olhando para Jesus, nós temos muito mais do que razão para te louvar. É basicamente um dever louvar Jesus. Mas o nosso louvor tem que ser espontâneo, não tem que ser obrigatório. Então, Deus, tenha misericórdia de nós. Porque, infelizmente, muitas vezes nós não nos sentimos devidamente agradecidos para te louvar e achamos mais razões para reclamar, chorar e desistir. Por isso, hoje, a família Primeiro Encontro, humildemente na tua presença, está querendo mudar esta visão. Ajuda-nos, como Davi, a te louvar de todo o coração, cantando sobre as tuas maravilhas na nossa vida e na vida de outras pessoas ao nosso redor. Sabemos que a tristeza nos cerca, sabemos que existem desafios, mas nós sabemos que existe um Deus que é muito maior do que qualquer dor ou desafio que venhamos enfrentar. Sim, Pai, conforme o Salmo 26, nós queremos cantar, queremos falar alto. Deus é maravilhoso. Merece o nosso louvor, merece nosso reconhecimento. E ao termos nosso pensamento ligado ao céu, cantando, louvando, orando, que as nossas atitudes, mais do que as nossas palavras, convençam as pessoas ao nosso redor, através da gentileza, através da atenção, através da empatia. Senhor, por favor, queremos chorar com os que choram, queremos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas permita que através deste louvor contínuo presente em nossas mentes, venhamos a fazer a diferença num mundo que está completamente quebrado. Deus, que privilégio! Quanto maior for a nossa dor, que maior seja o nosso louvor. Nós queremos que os nossos lábios sejam tocados pela brasa do teu altar, a fim de que da nossa boca saia apenas a gratidão e o reconhecimento de um Deus que é poderoso
e que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós, miseráveis. Estamos diante de uma semana desconhecida, mas temos convicção de que teremos pecados a ser confessados nela. Então, Pai, dá-nos força para que possamos buscar cada dia mais uma qualidade de vida que nos torne mais semelhantes a Jesus. Graças te damos pelas bênçãos, pelos livramentos. Entregamos em suas mãos mais uma vez a família desta pessoa que tirou a sua própria vida ao ser perseguido pela imigração. Não importa, como disse a Mônica, o que tem acontecido na vida desta pessoa, mas a gente se entristece muito com o que está acontecendo. Pessoas que são trabalhadores, pessoas que são dedicadas às suas famílias e que muitas delas estão deitando no chão, em celas improvisadas, sem alimentação correta, em condições realmente muito difíceis de sobrevivência. Tenha misericórdia, fora a angústia de aguardar pela deportação. Pai, esse mundo vai de mal a pior, em todos os sentidos. Então, que cada um que faz parte da família Primeiro Encontro seja luz em meio às trevas desta vida. Mais uma vez entregando este projeto maravilhoso do Ministério Infantil da Fabiana em tuas mãos, pelo YouTube, pelos livros, o projeto da Pelúcia também. E permita, Senhor Deus, que pessoas da família Primeiro Encontros também possam achar meios de desenvolver sua criatividade na pregação deste evangelho maravilhoso. Esteja com todos seus pedidos, agradecimentos manifestados no dia de hoje. E por favor, Pai, por favor, volte logo para nos buscar. Que o louvor de Deus esteja continuamente em nossa mente. Que possamos realmente exaltar as tuas maravilhas e que a nossa influência possa conquistar mais pessoas para o teu reino. Orando com o perdão dos nossos pecados e te louvando de todo o coração. Em nome de Jesus, a família Primeiro Encontro diz: Amém e graças a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Cantarei o meu louvor. Por favor, louve Jesus continuamente e faça a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. E certamente nosso dia vai ser melhor. E amanhã, 6 horas da manhã, aqui, buscando a presença de Deus na família Primeiro Encontro. Deus te abençoe, louve ao Senhor e lembre-se, breve Jesus voltará. Um bom dia a todos.